Enquanto você ouve agora, estou orando por você. Oro para que no fundo do seu coração e do seu espírito, Deus te ajude a ver o que Ele está prestes a fazer em sua vida. Oro para que você comece a sentir que Ele está prestes a tornar sua vida linda novamente. Ainda não acabou, meu amigo e minha amiga. Não perca o controle. Em vez disso, continue firme na fé e confie no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. E acrescenta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Ele te chamou das trevas, do mundo, do pecado e da multidão para a sua luz, para Ele mesmo, então Ele o fará. Tenho observado algo comum recentemente e espero encorajar a sua fé com isso. Ultimamente percebi que Deus tem transmitido mensagens da igreja ao seu povo sobre o tema desespero. Estávamos sempre falando e estendendo a mão aos que lutavam contra o pecado e outros hábitos ímpios, mas agora enfrentamos o grande desafio do desespero. Cada vez mais indivíduos, e me refiro a cristãos fiéis e honestos, continuam a lutar silenciosamente contra o desespero. Esse desespero é o medo e a depressão em relação ao passado, presente ou futuro. Certa vez, conversei com um irmão que se abriu e me contou que recentemente conversou com outro irmão na fé que estava lutando contra a depressão. Muitos de nós estamos em diferentes fases de nossas vidas e muitos estão cansados. Muitos estão exaustos e não sabem se conseguirão aguentar por muito mais tempo. Quando você olha em volta, talvez pareça que você está sozinho. Parece que você não tem amigos, família, confiança e ajuda de lugar nenhum. Você ora, serve, dá e demonstra amor, mas parece que nada está acontecendo e você está avançando cada vez mais no caminho da depressão. Deus está enviando esta mensagem para você de que Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. Quero que você se apegue a estas palavras do Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Salmo 34 como um todo é muito interessante. O autor sente a influência da fidelidade de Deus e tenta expressá-la através de expressões de alegria. No Salmo, ele expressa sua gratidão por sua fé em Deus e ao mesmo tempo nos explica os benefícios dessa fé, a grandeza de sua crença em Deus e seus sentimentos por Ele. Um dos temas mais expressivos e interessantes desse versículo é o justo. Nessas palavras está o segredo de sua esperança e segurança, meu amigo e minha amiga. Deus pode não libertar a todos, mas você vê que a pessoa justa, a pessoa que anda com Deus em fé e obediência, tem esperança, não importa quão profundamente esteja em apuros hoje. Lembro de uma época da minha vida, há alguns anos, quando não estava próximo de Deus. Aconteceram certas coisas sem precedentes que me pressionaram tanto que cheguei a entreter pensamentos suicidas. Eu tinha me dedicado tanto às coisas em que acreditava e quando parecia que elas não aconteciam do jeito que eu esperava, cada parte de mim teve dificuldade para crer que Deus estava na minha história. Hoje estou vivo para compartilhar esse testemunho de fidelidade de Deus, mas naquela época não conseguia ver essa realidade. Era impossível para mim enxergar além da minha mágoa, da minha decepção e da minha raiva. Certo dia eu estava voltando para casa pensando na melhor forma de acabar com a minha vida, porque não via nenhuma razão para viver. Enquanto caminhava pela rua, lembrei de um versículo em meu espírito, como um sopro. Era o Salmo 27, versículo 1. Quando cheguei em casa, li, e era isso que dizia: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Fiquei impressionado com palavras que me disseram que eu não servia para nada e era um fracasso e que não tinha futuro. Mas essas palavras me trouxeram uma paz que me impediu de causar qualquer dano a mim mesmo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Encontrei isso e minha fé foi restaurada de volta a Deus. Com o tempo, Deus me mostraria que Ele estava comigo enquanto eu passava por aquela fase sombria da minha vida e Ele gradualmente me trouxe até onde estou agora. Isso é o mesmo que Davi disse anteriormente: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A esperança do justo é que o Senhor Deus esteja ao seu lado. Talvez você não tenha tido tempo para refletir sobre essas palavras antes, mas observe-as profundamente agora. Quem é a pessoa justa? São aquelas que
que depositaram sua fé em Jesus e se comprometeram a servir a Cristo sem recuar. É a pessoa que decidiu confiar o seu futuro nas mãos de Deus. São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé. Os problemas não são um problema para o justo. Não porque os problemas não vêm, mas porque não marcam o fim do justo. O justo tem apenas um fim, e é encontrado na palavra de Deus no Salmo 37, versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Você pode não parecer hoje, mas você é a pessoa mais privilegiada e afortunada do mundo se estiver com Deus. Sua vida pode não parecer assim porque as coisas não estão ao seu melhor agora, e você continua a lutar para ver qualquer razão para permanecer na fé. Mas trago para você estas palavras de Deus. Seu problema não é o seu fim. Sua situação atual não é o seu destino final. Os problemas não são o fim do cristão verdadeiro. Os justos podem ter muitos problemas, mas eles também têm um Deus que está ao lado deles durante todos os seus problemas para livrá-los de todos eles. A Bíblia diz que mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará novamente. Novamente eu digo, quem é a pessoa justa? São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé em Cristo. Davi escreveu sobre a bem-aventurança do justo no Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Você é abençoado em Cristo Jesus. Deus não está usando as trevas ou os fracassos do seu passado para definir o seu futuro. Os pensamentos dele sobre você são bons pensamentos e ele planeja te dar um futuro, acima de tudo, feliz. Sua fé continuará a se deteriorar se você se concentrar nas coisas que não estão funcionando ou nas coisas pelas quais está passando. Veja, o que acontece com o poder da fé é que ela é tão poderosa quanto o encontro em seu espírito. Isso significa que se não houver um encontro com Deus, se não houver exposição à luz da palavra de Deus, então a sua fé morrerá de fome e será corroída pelas trevas da dúvida e da incredulidade. Em pouco tempo você se verá duvidando e atacando exatamente as coisas em que antes encorajou os outros a acreditar. Para que a sua fé cresça e permaneça forte, te encorajo a permanecer com o que Deus disse sobre você em sua palavra. Quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus por meio do estudo pessoal, da oração consistente, da comunhão com pessoas da fé e da companhia daqueles que lembram o que a palavra de Deus diz, mais chances você terá de superar os períodos sombrios. Essas chances são para você ver luz e futuro, mesmo nas situações mais desfavoráveis. Você consegue imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração naquele dia, enquanto eu estava voltando para casa para acabar com a minha vida? Imagine se eu estivesse cercado por incrédulos que vivessem na mesma depressão que eu. Não sei o que teria acontecido comigo, mas graças a Deus que Jesus me ajudou a ouvir quando ele falou. Veja, a palavra de Deus que você leva em seu espírito hoje falará no dia em que você não tiver mais nada em que se agarrar. Os justos, a quem o Senhor sempre ajudará, viverão pela fé. Isso é o que a Bíblia diz. Essa fé não está na promessa de uma pessoa, mas é a fé no Senhor Deus, o Criador do universo, para quem nada é impossível. Eu encorajo você a permanecer na fé e confiar em Deus. O diabo quer que você abandone sua fé. É por isso que a nossa luta é chamada luta de fé. É uma luta para permanecermos fortes na fé. É a nossa fé o escudo com o qual nos defendemos das flechas do diabo.